Bom dia a todos nesta manhã de domingo, dia 22 de março de 2026. Passando aqui para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos os que crêem. Vai falar sobre a queda do homem, que fica em Gênesis capítulo 3, parte do versículo 2 em diante, e faremos uma lousa de explicações. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas de todo o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, e nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, disse que era desejável para se comer. E com entendimento tornou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Neste momento que acabaram de comer, aí o pecado entrou no mundo, como vai dizer a palavra, que quando a Eva e o Adão pecaram, a sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente, pois, ao passo que a morte física veio posteriormente, Deus tinha dito que no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Por conseguinte, a morte espiritual e moral ocorreu imediatamente quando pecaram. Então, lá em João capítulo 17, a partir do versículo 3, Deus vai dar essa explicação para nós. Quando ela comeu, aí entrou o pecado no mundo, ao qual contaminou toda a humanidade. Então, em João 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é mais do que a existência sem fim. É uma qualidade especial da vida que o crente recebe à medida que ele compartilha a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o versículo 3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste a este mundo para salvar a humanidade. Então, depois que Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo através de um homem que foi o Adão e toda a espécie de mal. Então, uma realidade presente possessaram atualmente da vida eterna. Sequer uma vida viva e uma vida eterna mantida meramente por meio de um ato de arrependimento e fé, contudo, em meio de um ato que Jesus Cristo fez lá na cruz para nos dar a salvação. Quando Jesus veio a este mundo, ele já veio, como diz em João 3,16, Deus dizendo para nós que ele enviou o seu Filho único a este mundo para salvar a humanidade. Mas a humanidade veio passo a passo, desobedecendo a Deus, não escutando aos seus profetas, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, posteriormente com a Arca de Noé, e depois, agora, quando ele enviou Jesus, que era o único meio de salvar a humanidade. Então, a coisa que mais abomina e que mais causa asco no nosso Deus é o pecado. É qualquer pecado. Para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. Então, ele
precisou pegar o que ele tinha de melhor lá no céu, seu Filho amado, a qual gerou pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que é bem-aventurada. Ela também vai dar conta de seus atos diante de Deus no dia do último juízo final, o julgamento de toda a humanidade. Uns vão passar para a direita e vão escutar do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, para entrar na morada que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. E outros vão ouvir, infelizmente: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, o fogo eterno. Então, para livrar todos do fogo eterno, Deus enviou Jesus, como está aqui em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a salvação é somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está dizendo aqui para nós em Atos capítulo 4, versículo 12. Assim diz a palavra. Em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, informando-lhe que eram homens de letras, indultos se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então Jesus, quando subiu, morreu, subiu para está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo diante de Deus por todos os homens, e principalmente aqueles a qual reconhecem o sacrifício que ele fez para ali naquela cruz para nos dar a salvação. Sem pecar ninguém vai viver neste mundo, mas nós devemos buscar a santidade, que é evitar os tipos de pecado. Então Deus, quando Jesus morreu, ele fortaleceu o homem. Com seu sangue ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E aí, através de um homem, entrou o pecado, mas através de um homem também saiu todos os pecados da humanidade. Então creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Direcione a uma igreja, pegue uma Bíblia para que ela seja uma igreja bíblica, porque se você não estiver com uma Bíblia na mão para conferir aquilo que o pregador está falando lá na frente no altar, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, aí já passa a ser uma heresia e ser os falsos profetas. Eles querem dinheiro, eles pregam a palavra, porém é por ganância, não por amor às pessoas. Eles são lobos, verdadeiros lobos, vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos devoradores. O Senhor Jesus nos alertou lá em Mateus 24, versículo 10 e 11. Mateus 7, versículo 23 também, versículo 7 e 8. Ali todo vai falar sobre esses falsos profetas, falsos ensinamentos. Mas quando você recebe ao Senhor Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida muda totalmente, porque ela vai ser direcionada pelo Espírito Santo. Ele fala claramente ao nosso coração e não deixa dúvidas. Mas quando vem aqueles pensamentos na nossa mente que geram dúvidas, pode ser do nosso inimigo, número 1, ou até a nossa própria carne. Mas aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, Deus diz assim, que pelo